sociedades inteiras sendo devastadas por inimigos invisíveis, causando milhares de mortes por onde passavam. Olá, eu sou Lidiane Macedo. Eu sou Josicleide Campos. Eu sou Andréia Caetano. Nós vamos falar para vocês de algumas das maiores pandemias da história. A praga de Justiniano foi a primeira epidemia de peste bubônica causada pela bactéria Yersinia pestis, tendo seu auge entre 541 e 544 d.C. O nome da praga se originou pelo fato de que seu surto começou durante o reinado do imperador Justiniano I, que governou o Império Romano do Oriente após a queda de Roma. Alucinações era o primeiro sintoma, seguido de febre alta, fadiga, dor na garganta e algumas vezes diarreia. E ainda existiam os casos mais severos em que bolhas negras apareciam por todo o corpo. Pacientes infectados considerados graves morriam dentro de 2 ou 3 dias. O tratamento era feito pelos médicos e também pelos remédios caseiros, mas a falta de médicos suficientes faziam com que os remédios caseiros fossem mais eficientes. A praga matava diariamente até 5.000 pessoas, subindo para 10.000 por dia ou até mais. O caos era tanto que no primeiro momento cada família se ocupava dos mortos da sua casa. Cadáveres eram jogados nas tumbas dos outros, pessoas morriam nas ruas, nas igrejas, nos alpendres e nas esquinas, um verdadeiro show de horror. Aproximadamente 40% da população de Constantinopla pereceu da peste e cerca de 25% da população do Império Romano morreram. A linha vermelha indica por onde a pandemia se espalhou, passando por todas as partes do Império Bizantino, Pelusium, Alexandria, Constantinopla e todas as cidades vizinhas. O ambiente mais afetado foi a área rural, seguido ainda de uma praga de gafanhotos que se espalhavam pelo mar Mediterrâneo. A pandemia de Justiniano ajudou no declínio dos mercados urbanos, das comunicações e governanças urbanas, bem como a parte da Ásia, considerada a parte mais rica do Império Romano. A peste negra ficou conhecida como peste bubônica. A peste negra devido às gangrenas escurecidas na pele e peste bubônica devido aos glândulos inchados que chegavam ao tamanho de uma laranja e eram chamados de bubões. Sua origem se deu no continente asiático, precisamente na China. Sua transmissão acontecia através do contato das pulgas que viviam nos ratos com o ser humano. Febre alta, de 39 a 41 graus, fraqueza, náuseas, vômitos e convulsões. A peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo como resultado a morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Arábia, atingindo o pico na Europa entre 1347 a 1351, século XIV. Acabando com as reuniões das famílias ao redor dos infectados e das reuniões funerais, e os que cuidavam dos infectados passaram a usar roupas específicas feitas de couros e máscaras em forma de bico de pássaro. Um dos fatores que contribuiu para desencadear a peste foram atribuídos aos povos estrangeiros, principalmente os judeus.
Pelo fato de desde a Idade Antiga viverem em constante migração, acabaram sendo bode expiatório das multidões enfurecidas, levando à morte de milhares de judeus. A peste também contribuiu para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra de 100 Anos e o declínio da cavalaria medieval. A gripe russa foi uma epidemia e logo se tornou uma pandemia. Essa gripe foi causada por um tipo de vírus chamado H1N1. A gripe russa teve início em 1889, em Bukhara, hoje atual Uzbequistão. Na época, os animais eram criados como animais de estimação e isso aumentou o contágio. Os sintomas são febre e dor de cabeça, acompanhados de resfriado e pneumonia, causando assim problemas respiratórios. Essa pandemia se alastrou rapidamente pela Rússia por causa da linha férrea Transiberiana e no mesmo ano atingiu a Europa, Ásia e África, chegando à América. No Brasil, chegou no ano de 1890, com a chegada de uma embarcação vindo de Hamburgo, na Alemanha, e desembarcando em Salvador, assim atingindo outros locais do Brasil e do mundo. Quanto maior pessoas circulando, mais o vírus se prolifera. Quando começou a aumentar o número de mortes no país, a Europa começou a fechar fronteiras e os animais tiveram cuidados redobrados e vacinas. Já no Brasil, a população resolveram se isolarem e assim que surgiu o isolamento social e com isso diminuiu o número de infectados. Então, essa foi a nossa contribuição para agregar mais e mais conhecimentos a essa nova geração. Obrigada a todos. Estamos vivendo momentos em que notícias não têm sido boas. É preciso ter esperança, e ter esperança é ter coragem de criar expectativas positivas. É pensar que sempre há uma saída e que não há mal que dure para sempre. Por isso, mantenha a esperança em meio ao caos. O momento ruim vai passar, dias melhores virão e estaremos juntos novamente.